Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Tudo bem com todos? Como vocês estão? Glória a Deus. Que bom revê-los. Já quero pedir perdão por semana passada, né, queridos, que a gente acabei desmarcando o nosso encontro meio que em cima da hora, né? Mas hoje eu vou explicar. A Maria Heloísa não se sentiu bem na terça-feira de meio-dia e acabou desmaiando, e eu achei que fosse só um mal-estar passageiro, mas aí no final da tarde ela foi pro banho, acabou se sentindo ruim de novo. Aí eu pensei, não posso esperar, eu vou ter que levá-la para o médico, né? E então não deu para a gente fazer o estudo, porque bem nessa hora eu estava com ela no médico. E, enfim, o médico pediu uma tomografia de crânio, já ficou pronta, não tem nada, é questão nutricional mesmo, e agora aos pouquinhos ela vai ficar bem em nome de Jesus, mas só para vocês saberem o porquê que eu desmarquei, tá? Que eu não gosto de estar desmarcando, e enfim. Então, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, né, de Gênesis 14, então, que foi aonde nós paramos, só trazendo um resumão bem rapidão, assim, só para a gente retomar. Em Gênesis 12, nós vimos o chamado de Abraão, né, de Abrão, na verdade, ainda aqui, né, ele ainda se chamava Abrão, e o Senhor chama ele para sair da sua terra, sair do meio da sua parentela, e Abraão obedeceu, e nós vimos no capítulo 12 como a fé de Abraão era uma fé realmente concisa, realmente firmada no Senhor, porque ele obedeceu sem saber para onde ele ia, a promessa que o Senhor fez para ele humanamente era totalmente, né, impossível de acontecer, mas Abraão não questionou, ele simplesmente obedeceu, e junto com ele foi o seu sobrinho Ló, e depois nós vimos nos versículos seguintes, né, que Abraão, mesmo estando na terra, que o Senhor mandou que ele fosse, ele ainda teve vários problemas, vários desafios, né? Então a gente até comentamos, né, que não é porque a gente está na obediência que muitas vezes as coisas se levantam, mas mesmo assim Abraão ofereceu, levantava altar ao Senhor em todo lugar que ele estabelecia, que ele levantava uma tenda, né? E apesar da fome que aconteceu naquela terra, ele permaneceu, né? Mas depois nós vimos que Ló, né, que Ló, que era seu sobrinho, acabou se separando de Abrão e resolveu ir para uma terra aonde isso aqui é importante a gente retomar, porque a gente vai ver hoje como houve um sofrimento, né, a partir de uma escolha errada de Ló. Ló escolheu habitar numa terra que aparentemente era uma terra que era muito fértil, um lugar muito bonito, mas era próximo de Sodoma e Gomorra, né? Era próximo da onde ali era comum, né? Todos conheciam aquela terra como uma terra onde se instalou, né? Corrupção, idolatria, imoralidade sexual, e Abrão, ele mesmo assim escolheu aquela terra porque era uma terra aparentemente próspera, né? Então, Abrão não, Ló, quero dizer, ele, na verdade, foi pelo que os olhos dele viram, e acabou que então, né, nós vamos ver a partir de hoje, do capítulo 14, que algumas consequências aconteceram com Ló, né? Então, em compensação, Abrão, né, ele ficou com uma terra que aparentemente era uma terra que, na verdade, ele tinha o poder de escolha por conta, né, da hierarquia, mas ele deixou que Ló escolhesse, né? E ele ficou com uma terra que aparentemente era ruim, era desfavorável, mas mesmo assim o Senhor prosperou Abrão, né? Porque a promessa não estava na terra, a promessa estava sobre Abrão. Então, queridos, isso também é uma lição, né? A promessa está sobre a minha, sobre a sua vida, independente de onde nós estivermos,
quando existe uma promessa do Senhor sobre a nossa vida, ela vai se cumprir, né? Glória a Deus. Então, nós Amém. vamos, a partir de agora, né? Só quis falar rapidamente, só para a gente se lembrar, né? Gênesis 14. Alguém lê para nós, por gentileza? Pode ler todo o capítulo 14, que hoje nós vamos tentar concluir todo o capítulo 14. Não? Então vou ler. Capítulo 14 de Gênesis. Abrão resgata Ló. Por esse tempo, houve guerra na região de Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma. Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, também chamado Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no Vale de Sidim, ou seja, no Vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns de Astarote e Carnaim, os Zuzins em Ã, os Emins em Save-Quiriatim e os Oreus em Monte Seir, até Euparã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram em Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belã, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elázar. 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque dos carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedorlaomer fugiu, mas Abrão perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. No versículo 17, o subtítulo é Melquisedeque abençoa Abrão. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Kedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos, ou o dízimo, de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou.
Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Amém, queridos? Esse capítulo aqui é um capítulo muito rico mesmo. E antes de nós começarmos a estudar versículo a versículo, nós vamos pedir para o Senhor, orarmos e pedir para o Senhor para que Ele nos ajude a entender e ter a compreensão exata desse texto, né? Gênesis é o início de todas as coisas, então é o livro do início, o livro da criação. Então, quando nós entendemos bem Gênesis, nós temos a base, né, de todo o resto da palavra do Senhor, dos evangelhos, e lá quando a gente começou a estudar, a gente sempre, eu sempre tento trazer os ensinamentos de Gênesis apontando para a vida de Cristo, né? Não é porque o Antigo Testamento, ele está correlacionado e apontando a vida de Cristo, então que nós possamos enxergar, que nós consigamos, através da nossa percepção e do nosso discernimento espiritual, conseguir enxergar toda a riqueza desse texto e tudo que o Senhor quer nos ensinar. Então, para isso, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma noite, por estarmos reunidos em teu nome. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque ela é instrução para os nossos dias. É através dela que nós conhecemos o Senhor e nós queremos prosseguir em te conhecer, Pai. Por isso, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais nessa noite, para que possamos aprender tudo que o Senhor deixou escrito, porque é para esse fim que o Senhor assim deixou a tua palavra. Assim, papai, eu oro e eu peço que nada venha nos distrair nessa noite e que a tua presença esteja com cada um de nós. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, queridos. Primeiro, essa foi a primeira guerra que está registrada na Bíblia. E por que que essa guerra ela está registrada? Porque ela vai, lá no fim, ela vai mostrar uma parte, uma face de Abrão, né? Porque se fosse uma guerra onde não tivesse contextualizando a vida de Abrão, ela seria uma guerra insignificante, né? Não estaria provavelmente escrita na palavra, né? Mas essa guerra, ela foi muito importante, porque nós vamos ver, queridos, as promessas do Senhor se cumprindo através dessa palavra. E quando diz por esse tempo, né, nesse tempo que nós acabamos de ver no capítulo 13, aonde Abrão e Ló se separaram, por esse tempo houve uma guerra na região, né, de Anrafel, rei da Babilônia. Então, nesses versículos até o 1 e o 4, nos conta que os reis daquela região, eles entraram em guerra. E, queridos, os reis eram reis orientais da Mesopotâmia e eles eram governantes do próprio estado, né, ou das cidades, e eles se ligavam por interesses, né? Então, um se aliava ao outro por interesses, seja por terra, seja por água, lembra? Por pastos, porque foi por isso que os pastores de Abrão e de Ló acabaram se separando, né? Porque era uma região muito seca, né? Era uma região com escassez, e então tinha todos os gados, tinha todas as pessoas que ali viviam que precisavam, né, dessa subsistência, e acabavam que cada um então se unia com outros governantes que tinham interesses em comum. Mas, ao mesmo tempo, haviam muitas brigas, né, por conta disso. E esses reis dessa região, eles então entraram em guerra. 4 contra 5 dos reis, né? 4 se uniram contra os outros 5. Eram 9 reis.
E durante 12 anos, alguns reis serviram esse homem chamado Kedorlaomer, né, que é um nome bem difícil de dizer. Mas no 13º ano, eles serviram a esse rei por 12 anos, mas no 13º eles resolveram se rebelar. E o que aconteceu? Um conflito militar, né? E houve, então, uma guerra ali. E nos versículos 5 a 7, a palavra do Senhor, ela nos fala que um ano depois, né, depois que eles começaram, né, a essa guerra, eles então eles foram, olha aqui, um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Astarote e Carnaim. Aqui, queridos, quando ele fala dos Refaíns, eram homens muito grandes, eram homens de grande estatura, reis poderosos. E os seus aliados, então, derrotaram esses povos, né? Então, existiu, na verdade, uma grande guerra, uma grande coalizão, né, nessa guerra disputando, então, essas terras, ou a Bíblia não fala por que exatamente eles guerrearam, só fala que houve uma rebelião, então, né? E aqui, uma coisa que nós precisamos olhar e prestar atenção é que no versículo 10, essa guerra, ela acontece no Mar Morto e eram cheias de poços de betume. Poços de betume era como um asfalto, um piche. E aqui mostra para nós que muitos reis, eles caíram nesses poços. Olha só. Acontece que no Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nesses poços enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra. Aqui que nós precisamos prestar atenção, porque aqui começa realmente a relevância desse texto. Então, esses reis saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios, os despojos de guerra, porque assim, naquela época, quem ganhava a guerra, queridos, podia levar tudo, né? Os reis, por exemplo, né, eles se uniram ali, e os que ganharam a guerra, tudo que pertencia aos outros povos, eles acabavam pertencendo a eles, porque eles ganharam, então a posse podia ser deles, né? E eles então fizeram isso, eles saquearam Sodoma e Gomorra e levaram tudo, né, os seus mantimentos, e também capturaram Ló, que era sobrinho de Abrão. Então, aqui, queridos, aqui que nós precisamos prestar atenção, né? Porque esses reis de Sodoma e Gomorra, então, eles foram derrotados, né? E junto com eles, ali, junto com eles, naquela região, habitava Ló. E Ló, então, ele estava fazendo parte daquele povo derrotado. E o que eles fizeram? Eles capturaram Ló. Mas olha só o que diz na sequência do texto. Um dos homens de Ló, olha o que diz no versículo 13. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contar tudo para Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque dos carvalhos pertencente a Manre. Então, olha como Deus ainda foi misericordioso com Ló, né? Porque um dos homens dele conseguiu escapar e foi até o seu tio, Abrão, e falou para ele o que tinha acontecido. E aqui, então, o que Abraão fez? Abraão poderia ter dito para ele: olha, foi ele que escolheu naquele lugar, eu deixei que ele escolhesse a terra onde ele queria habitar, ele poderia ter falado isso, né? Lavado suas mãos, mas não foi isso que Abraão fez. Quando Abraão soube que ele havia sido capturado, está no versículo 14. Ele mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Então, Abraão ele não ficou indiferente com a situação de Ló, né? Ele mobilizou esses 318 homens
E aqui, queridos, eu quero fazer só um adendo aqui, um parênteses, que muitas pessoas falam, 318 homens, né, que Abrão mobilizou, como se fosse algo muito sobrenatural. Mas, queridos, isso aqui é um número exato que diz que a Bíblia cita, porque ela quer dizer que eram 318 pessoas, homens treinados e nascidos em sua casa, quer dizer, homens leais. E isso demonstra que Abrão, ele tinha uma organização, né? Ele tinha um poder sobre esses homens. E ele mobilizou, então, esses 318 homens, que não era pouca gente, né? Mas ele mobilizou e que perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-los em Dan. Então, esse homem, ele tinha, né, saqueado Sodoma e Gomorra, ele estava, então, tirando todos os despojos de guerra, mas quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho Ló tinha sido capturado, eles foram até esse homem, né, e eles começaram a perseguir esse homem. E é onde dividiu homens em grupos e atacou durante a noite. Quer dizer, Abraão, ele teve uma estratégia ali. Ele formou esses homens em grupo e ele atacou. Então, isso mostra o que para nós? Né? Que ele não chegou de qualquer jeito, não, ele se organizou para estar capturando o seu sobrinho. E, e esse exército, o exército de Kedorlaomer, até o final eu vou aprender a falar esse nome, fugiu, mas Abrão perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e outros prisioneiros. Então, aqui nós finalizamos a primeira parte desse capítulo 14. Então, queridos, Abraão recebeu a notícia, ele mobiliza esses homens, ele arruma uma estratégia, né? Ele organiza esses homens até que ele chegue até esse homem, esse Kedorlaomer, né? E ele, mesmo assim, ele fugiu, ele foi atrás e ele conseguiu então resgatar Ló, que era o seu sobrinho. E aqui a palavra do Senhor diz, né? Seus bens, as mulheres e outros prisioneiros. Então, se nós formos ver, Abraão estava numa desvantagem, porque esse exército de Kedorlaomer aqui era um exército muito grande. Mas, queridos, isso é humanamente, né? Mas Deus, ele sempre, quando ele tem algo para fazer através da nossa vida, ele nos capacita para nós fazermos além do que os nossos olhos naturais podem ver, né? Ou do que a nossa condição pode apresentar. Então, na verdade, Abrão, então, ele recuperou Ló, recuperou todas as suas mulheres, né, os seus bens, e aqui, então, nós entramos para a segunda parte do capítulo 14, que essa parte, queridos, é muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nessa parte vai aparecer pela primeira vez o nome de Melquisedeque. Melquisedeque, se nós formos ver lá em Hebreus 13, Hebreus 7, quero dizer, ele é ai meu Deus, me fugiu a palavra agora, é como se nós tivéssemos, ai Jesus, quer ver? Uma figura, uma tipologia de Cristo, agora me veio a palavra. Melquisedeque é uma tipologia de Cristo. Então, aqui, nesse lugar, nesse versículo 17 do capítulo 14, ele vai apontar para Cristo. E nós vamos ver, então, a partir do versículo 17, diz assim, ó, depois, e agora essa segunda parte, queridos, tem ensinos preciosos para nós, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Diz assim, ó, depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Kedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei.
Aqui entra Melquisedeque, ó. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui, até então, nunca tinha sido falado de Deus nessa percepção, como Deus Altíssimo, Deus Criador de todas as coisas, o Deus sublime. E aqui a Bíblia fala, então, né, que Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do rei do Deus Altíssimo. Então, aqui aparece Melquisedeque como um apontamento de Cristo, fala a primeira vez sobre Deus Altíssimo e fala aqui também do primeiro sacerdote, né? Porque até então não tinha sido citado o sacerdócio até aqui. E aí, olha só, ele trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Então, esse homem, queridos, nós vamos dar uma paradinha aqui, porque o que quer dizer Melquisedeque? Melquisedeque quer dizer Melqui, rei, Zedeque, justiça. Então, o rei da justiça. Quem foi o rei da justiça no Novo Testamento? Então, ele estava apontando para Cristo, né? E Salém significa paz. Então, ele quer dizer, Melquisedeque é o rei da justiça, o rei da paz, que habitava nesse lugar. E Salém, queridos, mais tarde, ela se tornou Jerusalém. Então, aqui, olha só, já está apontando, né, para um novo lugar, uma nova história. Então, aqui ele era rei de Salém, que até aqui era Salém, e que mais tarde Salém vai se tornar Jerusalém. E essa identificação nós vemos lá no Salmo 76:2, se você quiser anotar para depois procurar, mas diz assim, ó, em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Então, por isso que nesse Salmo 76:2 reporta, né, que Salém, então, em Salém está o seu tabernáculo. Esse significado, né, que significa o rei da paz, é um lugar onde o rei da justiça, né, ele reúne esses dois títulos que são bem marcantes, né, que é rei da justiça e rei da paz. E lá no livro de Hebreus, como eu falei, em Hebreus 7, eu até acho que nós vamos ler, porque destaca justamente esse simbolismo. Vamos ler. Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, ó. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão, aqui ele já fala, né? Porque aqui é Novo Testamento, já fala de Abraão, né? Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então, Abraão separou a 10ª parte, ou o dízimo, de tudo e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei da justiça, enquanto o rei de Salém quer dizer rei da paz. Não há registro de seu pai e de sua mãe. Isso aqui é extremamente importante. Preste atenção nisso. Não há registro de seu pai e nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem no começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, o reconheceu ao entregar a ele o dízimo do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes e os descendentes de Levi recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Só prestem atenção, porque aqui, queridos, em Gênesis, ainda não existia a lei de Moisés. A lei de Moisés vai vir depois, mas Abrão, ele já por gratidão, ele entrega o dízimo, né? Que depois nós vamos voltar lá para a gente entender bem certinho isso aqui. Então, olha só, Melquisedeque, porém, não era da descendência de Levi, e recebeu o dízimo, e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas.
Sem dúvida, quem, quem tem poder para abençoar é superior de quem é abençoado. Então, quem abençoou quem? Melquisedeque abençoou Abraão, né? Então, quer dizer o quê? Que Melquisedeque era superior a Abraão. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que receberam o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não estivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão e seu antepassado quando Melquisedeque se encontrou com ele. Vocês entenderam aqui? Então, esse homem, ele estava num lugar estratégico, que depois seria Jerusalém. Salém, ela se situava, essa cidade, numa região montanhosa, e ela era importante, uma importante rota comercial. E séculos depois, esse lugar seria escolhido por Deus como centro de adoração de Israel, aonde seriam construídos o tabernáculo e mais tarde o templo de Jerusalém. Então, olha só, antes de Israel existir, né? Antes, porque isso aqui é antes de tudo, isso aqui é Gênesis, é lá na criação, né? Antes de Jerusalém existir, antes de tudo isso, quando Abrão, né, encontrou Melquisedeque, ainda não existia essa nação de Israel. E isso mostra que as pessoas, então, já estavam adorando e já estavam apontando para algo que o Senhor já tinha determinado, né? O plano de salvação, ele sempre existiu, e é isso que nos mostra aqui, queridos, né? Que o plano de Deus ele já existia desde antes do povo existir. Vocês estão entendendo? Está ficando claro isso? Antes das coisas se consumarem, nós podemos ver pela palavra que o plano de Deus já tinha, Deus não foi desenvolvendo um plano porque as coisas foram dando errado, porque o povo se corrompeu, né? E aí ele eliminou o povo com o dilúvio, por isso que ele escolheu Noé. Queridos, ele já tinha o plano. E essa passagem da palavra, ela nos mostra claramente isso. E isso é muito importante nós prestarmos atenção para a gente entender que aqui, né, então Melquisedeque, ele já é apresentado como sacerdote desse rei altíssimo. Agora vamos voltar, né, para Gênesis 14 aqui, é onde nós paramos, que no versículo 18 diz que Melquisedeque, então, ele abençoou, lá em Hebreus a gente fala, quem é o maior? Aquele que é o que abençoou, né? Então, Melquisedeque abençoou Abrão com pão e vinho. Pão e vinho, queridos, era o alimento comum naquela época. Mas também nós podemos, isso é um apontamento, tá? O que nós celebramos com pão e vinho? O que o pão e o vinho representa para nós? O corpo e o sangue de Jesus, certo? Como que a gente. Quais são os elementos da ceia? Pão e vinho. Então, aqui é um apontamento. Vocês entendem? Olha que coisa incrível que é a palavra do Senhor. Então, é um apontamento, então, do plano de salvação. E aqui, olha só o que ele fala, ó. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então, é aqui a primeira vez que o Deus Altíssimo, que é Elion, né, no hebraico, quer dizer que é o Deus Altíssimo, o Supremo, o maior de todos. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os inimigos por você. Então, aqui, Melquisedeque está falando para Abrão. Abrão já sabia, mas ele tá reforçando para Abrão que foi Deus que derrotou os inimigos, né? Porque em números eles estavam numa quantidade menor, mesmo que Abraão reuniu seus 318 homens, né? Teve uma estratégia de guerra, mas mesmo assim ele estava numa quantidade menor. Mesmo assim, ele é o exército
do qual ele foi contra era um exército muito poderoso. Então, queridos, aqui Melquisedeque fala que foi Deus que deu a vitória, foi Deus que derrotou os inimigos. E olha aqui algo que diz aqui na sequência desse versículo, ó. Então Abrão entregou a Melquisedeque o dízimo de todos os bens que havia recuperado. Então aqui já mostra, né, que Abrão, pela sua gratidão, aqui ainda não tinha sido instituído a lei de Moisés, queridos, isso foi depois. Mas Abrão aqui é a primeira vez que também na palavra de Deus fala sobre o dízimo, né? Como uma oferta de gratidão, né? Ele quis abençoar, ele quis dizimar como uma oferta de gratidão. Então, ele recebe esses dízimos, né? Então, o que nós aprendemos aqui, né? Que o dízimo ele aparece pela primeira vez e ele também é uma forma de agradecer, né? Porque o que nós podemos observar aqui? Alguém pediu o dízimo para ele? Não. Ele, ele quis dar. Foi uma oferta voluntária, uma resposta de gratidão. Então, a gente já viu aqui a generosidade do coração dele. E aí, olha só o que diz nos versículos seguintes, no 21. O rei de Sodoma. Olha a maldade do coração desse homem, do rei de Sodoma. Ele certamente viu, né, essa generosidade dele e olha só o que ele fez. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas e fique com os bens que você recuperou. Como se ele tivesse. Vocês lembram que eu falei no início que quem ganhava a guerra tinha direito a todos os despojos da guerra? E aqui ele trata Abraão como se ele tivesse direito. Eu vou deixar com que você fique com as coisas. Só que por direito, as coisas eram de Abraão, não eram dele. Mas ele, né, devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas e fique com os bens. Então, quer dizer, ele estava tentando usurpar algo que já era de direito de Abrão. E olha o que ele diz aqui. Abrão responde para ele, ó. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente. Olha o que Abraão diz diante da astúcia, né, desse homem, desse rei de Sodoma. Eu juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Olha como Abraão já se reporta a Deus, né? Não era mais o Yahvé, era o Deus Altíssimo. Ele não era só, né, o Senhor, ele era aquele que era o Supremo. E como Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio de uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Então, queridos, aqui é algo muito importante que essa palavra nos ensina, né? Então, Abraão tinha conquistado. O que ele tinha conquistado passava a ser dele, né? Era a lei daquela guerra. Mas esse rei, ele cobrou algo que não era dele. E Abraão, queridos, abriu mão de tudo que ele conquistou e não pegou nada. Tanto que ele diz aqui, ó, eu não quero ficar com um fio do que é seu, não quero ficar com uma correia de uma sandália, porque depois você é capaz de dizer, fui eu que enriqueci Abraão. E Abrão não queria ter nenhum tipo de associação com ele, com essa pessoa, né? Então, ele sabia que o coração desse homem, do rei de Sodoma, era isso que ele ia falar depois. Então, Abraão, ele se anteviu e disse, eu não quero nada do que é seu, não quero nada. A única coisa que eu quero no versículo 4, ele diz assim, ó, aceito apenas aquilo que meus jovens de guerra comeram e peço que dê uma parte dos bens a Aner, Escol e Manre, que foram aqueles 3 homens que foram com Abrão para a guerra, né? Lembra que a gente viu lá que eles tinham uma aliança com Abrão, tanto que
quando a gente começa a estudar, quando começa a ler esse capítulo, diz que Abraão estava nos carvalhais de Manre, quer dizer, Manre era o dono daquele lugar, e certamente, né, Abraão, ou de repente, ele tinha uma sociedade, não sei, né, a gente fica pensando, mas enfim, ele estava no lugar aonde esse Manre tinha os carvalhais, e eles, então, como se eles tivessem feito uma aliança, eles eram muito amigos, e a única coisa que Abraão pediu aqui para o rei de Sodoma era que recompensasse esses 3 homens que foram com eles para a guerra. Aqui nós temos algumas coisas que eu anotei que são muito importantes para gente pensar e para a gente realmente avaliar, né, esse capítulo 14, as lições. Aqui, queridos, os israelitas, eles não deveriam fazer associações com os cananeus, né? Quando ele fala aqui que Ló, ele foi para essa cidade de Sodoma, mesmo que Ló, né, ele era um homem temente a Deus, que a gente sabe, a gente viu nos capítulos anteriores, que quando Abrão recebeu a palavra do Senhor para ele sair da terra, foi quem quis ir com ele, porque ele creu no Deus de Abrão, né? Então, Ló cria em Deus. Só que, queridos, ele estava ali naquele lugar que não era para ele estar. E o que aconteceu com ele? Ele acabou sofrendo junto. Ele acabou participando daquela guerra, né? Ele foi levado e depois o seu tio capturou. Mas o que eu quero dizer aqui, ó, que ele sofreu o juízo junto com aquela terra. Então, queridos, nós precisamos nos atentar a isso. Porque é claro que nós estamos no mundo, né? Nós vivemos num país e moramos numa cidade, né? Fazemos parte de um estado, nós não vamos poder sair desse lugar, porque foi aqui que o Senhor estabeleceu. Mas a gente precisa cuidar com esses lugares. Nós não podemos servir a esse mundo, nós não podemos compactuar com as coisas desse mundo, né? Então, assim, nós precisamos cuidar com isso, porque por Ló estar lá naquele lugar que não era para ele estar, que os olhos dele se encheram porque ele achou aquela terra muito próspera, ele foi para um lugar que não era para ele estar, e ele acabou sofrendo as consequências de estar nesse lugar. Então, essa é a primeira lição, né, que nós tiramos desse capítulo. A outra coisa, queridos, é a lealdade de Abrão, né? Porque ele podia simplesmente ter lavado suas mãos. Não, ele quis separar, né? Ele quis ir para um outro lugar. Ele poderia ter dito assim, não, foi ele que escolheu, agora ele se vira. Mas não. Abrão teve compaixão, né? Se juntou com os seus aliados, mais os 318 homens, e foi em busca do seu sobrinho. Então, nós precisamos entender que muitas vezes a gente precisa ter essa compaixão para mesmo diante das circunstâncias que a gente pode pensar assim, ah, não, essa pessoa está colhendo o que ela plantou, né? Mas aqui, essa lealdade do tio, ela nos ensina muito, muito. Outra coisa, queridos, quando a gente vê a Ló se estabelecendo em Sodoma, ele foi chegando perto e ele não chegou e se instalou em Sodoma. Ele foi indo e cada vez chegando mais perto, até que ele se estabeleceu naquele lugar. Nós precisamos atentar sobre isso. Muitas vezes a gente está se aproximando das coisas que o Senhor não quer que a gente se aproxime. E de forma muito, muito lenta. A gente dá um passo, aí a gente se acostuma com esse lugar ou com essa situação, aí a gente dá mais um passo e aí aquilo vai ficando familiar para nós, a gente se acostuma com aquilo. E quando nós vemos, nós estamos enredados ou vivendo num lugar que lá, Sodoma era um lugar que só moravam pessoas perversas, tanto que depois nós vamos ver mais para adiante que Deus ele extermina com essa cidade, né, com Sodoma e Gomorra, por
causa da perversão. Então, Ló, ele foi indo, ele foi se aproximando, e foi se acostumando com aquele lugar. E assim, muitas vezes, é com a nossa vida. Nós vamos nos acostumando a ficar longe do Senhor, ou nos acostumando com hábitos, né, que nos distanciam do Senhor, e isso vai causando em nós um declínio espiritual. Quanto mais nós nos afastamos do Senhor, mais longe nós estamos do Senhor, a nossa fraqueza espiritual, ela fica mais latente. Então, nós precisamos cuidar para que nós estejamos sempre, queridos, vigilantes para as coisas assim, ó, não é porque é uma coisinha, é um pecadinho, não, sabe? Nós precisamos vigiar e orar, nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso lado, para que nós não venhamos estar onde o Senhor não quer que nós estejamos. Mas mesmo assim, né, mesmo Ló fazendo essa escolha, Deus foi misericordioso e usou da misericórdia do seu tio Abrão e foi lá, então, e resgatou esse sobrinho, né? Ló merecia tudo que ele recebeu, né? E sofreu as consequências, mas Deus não o abandonou, né? Deus foi lá e entrou com providência e fez com que um homem, né, ali da cidade fosse lá chamar seu tio para que viessem resgatá-lo. Outra coisa, queridos, que nós vimos, até deixa eu ver aonde que está. Vocês lembram que a gente já estudou isso? Acho que é no... Deixa eu ver se eu não anotei aqui. Lembra que o Senhor, quando ele chamou Abrão, ele falou para Abrão que ele ia abençoar os que o abençoarem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem? Vocês lembram disso? Ai, gente, onde que está isso? Depois eu procuro. Aqui, ó. No capítulo 12, versículo 3. Abençoa... Ó, no 2, primeiro. Farei de você uma grande nação. Isso é promessa de Deus para Abrão. E o abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção aos outros. No versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você farei todas as famílias da terra abençoadas. Então, nós vamos ver, queridos, nos próximos capítulos, que nós vamos dar sequência, nas próximas semanas, como Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Então, o Senhor está amaldiçoando realmente os que amaldiçoaram Abraão. Existia uma promessa sobre a vida dele, que Deus ia abençoar os que abençoariam ele e amaldiçoar os que o amaldiçoariam. Então, queridos, outra coisa, Abraão, ele não fez aliança com aquele rei de Sodoma. O rei de Sodoma queria fazer uma aliança com ele, não, você me dá uma parte, ele diz, não, eu não quero nada, pode ficar com tudo. Ele não se associou, por mais que era de direito dele, ele abriu mão para que ele não tivesse nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de pacto, queridos, com aquele rei que era perverso, que era mau. Então, isso era um princípio, e é um princípio para a nossa vida. Nós não podemos nos associar com qualquer tipo de pessoa que possa prejudicar a nossa vida espiritual. E eu não falo só quando a gente fala nisso, a gente pensa no casamento, em relacionamento, e isso, claro, é óbvio que sim, né? Nós não podemos nos associar com pessoas que vão nos distanciar do nosso propósito. Mas em todas as áreas da nossa vida, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A palavra do Senhor diz lá em Amós. Então, nós precisamos cuidar que tem coisas que são incomuns, né? Que são coisas que nós precisamos participar, nós precisamos ir no mercado, nós estudamos, nossos filhos precisam estudar numa escola, e essa escola não é cristã. Por quê? Porque nós precisamos disso. Tem coisas que nós não temos escolhas, né? Nós vamos trabalhar, de repente, num lugar onde as pessoas não são cristãs, gente, nós precisamos disso. Mas quando nós podemos escolher, que a gente possa escolher
se aliançar com pessoas que vão nos aproximar do propósito e pessoas que vão ser abençoadoras da nossa vida e nós da mesma forma, né? Então, outra coisa que nós olhamos aqui para isso, né, que ah, o, o dízimo. O dízimo é uma forma de gratidão a Deus. Depois, isso foi sistematizado, né? Que virou uma lei lá do Antigo Testamento, né? Mais tarde, Moisés implanta isso. Mas ele nos ensina aqui que nós precisamos ser gratos em tudo que nós formos fazer, né? Nós precisamos olhar e com gratidão, porque o que ele fez aqui para Melquisedeque, né? Ele quis abençoar esse homem. Então, queridos, são lições que hoje nós tiramos desse texto, que é um texto que, quando a gente lê, né, de forma corrida, assim, às vezes a gente não extrai tanta coisa preciosa que ele quer nos ensinar, né? Quando a gente procura entender, né, o rei, né, a cidade de Salém, né? Por que ele se estabeleceu nessa cidade, né? Porque mais tarde seria Jerusalém. Então, Jerusalém, o que é Jerusalém, né? Foi aonde foi construído o tabernáculo, né? Depois lá o templo. Então, tudo já está apontando para a promessa. Então, não é à toa, não foi uma cidade qualquer, não. Algo são estratégias, né, que o Senhor já vai apontando e vai nos direcionando para que nós possamos compreender, né? E para que nós possamos entender também que Deus, queridos, ele faz tudo de forma muito bem calculada. Nada é por acaso, as coisas não acontecem por acaso, né? Deus ele já tinha o seu plano e ele já estabelece todas as ordens, né, para que esse plano se cumpra. Então, queridos, isso nós finalizamos o capítulo 14 hoje, né? E que a gente possa ficar atento, né, a tudo isso que nós aprendemos hoje através da palavra do Senhor, através desses ensinos, né, de Abraão, da forma com que ele foi generoso, da forma com que ele resgatou o seu sobrinho, da forma com que ele não quis se aliançar com uma pessoa que era corrupta, né, que era aquelas pessoas ali, ele não quis nada que fosse daquele povo, apesar de que era direito dele, né? Era cultural os despojos de guerra ficar com quem venceu a guerra, mas ele não quis, ele abriu mão do que era dele, né? Para que ele não fosse aliançado com alguém ou com um povo que o Senhor não aprovava. Então, que tudo isso nós possamos pensar nessa noite, né? E continuar refletindo na palavra do Senhor, para que a gente possa aprender a olhar a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa vida diária, com esses olhos espirituais, sabe, queridos? Porque tudo é espiritual, né? Tudo primeiro acontece no mundo espiritual para depois se materializar no mundo físico. Então, que a gente possa estar atento. Amém? Alguém tem alguma pergunta? É 8h23, eu não vou partir para o capítulo 15, porque senão, né, a gente só vai conseguir ler. Aí, semana que vem, a gente vai falar. Então, o capítulo 15 é a promessa da aliança entre o Senhor e Abraão. Né? É um capítulo muito, muito precioso também, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do estudo de hoje? Ou alguma consideração, complementação, podem ficar à vontade. Vamos para a oração. Não, queridos. Então, Tonho, quero te agradecer mais uma vez, né, por abrir aqui a sala. Muito obrigada. Desculpa mais uma vez por não ter estado com vocês na semana passada. Em nome de Jesus, estaremos juntos na próxima terça para dar sequência.
tá bom, querido? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no privado, tá? Alguém faz a oração final por nós? Paz, pastora. Paz, Marcelo, obrigado. Tudo bem? Não, eu colocar, né, que nem a senhora falou, né, que Abraão foi o primeiro a dar o dízimo, sem ter a lei do dízimo e tal, assim como Abraão foi o primeiro que creu na ressurreição, né? Quando ele recebe as promessas de Deus lá e ele vai entregar o filho Isaac, ele já creu no evangelho todo, na verdade, o Senhor revelou o evangelho para ele e ele creu naquela palavra, apontando, como a senhora colocou, né, no estudo, né, e como tudo vem se alinhando e vem se encaminhando para o cumprimento da promessa que o Abraão recebeu. É tão maravilhoso assim quando a gente para e começa a prestar que nem atenção no versículo por versículo. Às vezes o ponto e a vírgula revela muita coisa e aí a senhora linka outras coisas mais de outros capítulos também que voltam para cá, né? É maravilhoso, é uma bênção para a gente poder estar estudando com a senhora isso aí, pastor. Amém. E, queridos, por isso que Abraão, né? Ele é conhecido como pai da fé, né? Nós vimos que ele também foi um homem que errou, né? Enfim, mas por isso que ele é reconhecido, né? Como pai da fé, porque ele creu, e ele creu com todo. Falta até palavras, né, para a gente falar, né, Marcelo? Porque ele em nenhum momento ele duvidou. Ele tinha certeza, ele tinha convicção do que o Senhor falava e das promessas, que as promessas se cumpririam, né? Então ele não hesitava, ele não questionava o Senhor, tá, mas eu vou para onde, Senhor? Não, sai da tua terra. E aí ele saiu da terra e ele ia, né? O Senhor ia dando a direção para ele, e aí a gente tem muito que aprender, né? Então vamos orar. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo teu ensinamento trazido hoje, Senhor. Que nós possamos ser que nem Abraão, Senhor, que não questiona, Senhor, que tem a capacidade, Senhor, de ouvir e principalmente, Senhor, de obedecer, Senhor, porque nem sempre é fácil obedecer. Ouvir é muito mais fácil do que obedecer, Senhor, mas nós te pedimos, Senhor, injeta em nós essa intrepidez, essa coragem, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, falar aquilo que o Senhor nos pede para falar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, nos tem dado saúde, nos tem dado segurança, nos tem dado amor, nos tem dado essa liderança, esses estudos para entender melhor a sua palavra, Senhor. Te louvamos pela vida, Senhor, te agradecemos pela noite que teremos de sono, Senhor, pelo descanso que teremos, Senhor, te agradecemos pelo dia que passou, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque acreditamos, Senhor, que amanhã será um bom dia, Senhor, porque as suas misericórdias irão se renovar, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Marcelo. Deus abençoe, queridos. Um beijo e paz seja convosco.